Uma tática muito efetiva utilizada por esquerdistas para converter cristãos em comunistas é dizer que o próprio Jesus Cristo era um comunista. Eu devo dizer que essa é uma afirmação tão desprovida de qualquer senso lógico quanto a própria doutrina comunista. Eu já fiz um vídeo sobre se há alguma coerência em alguém ser cristão e marxista ao mesmo tempo. É um vídeo antigo, então eu vou acabar refazendo ele qualquer dia desses, mas eu sugiro que você assista, pois é um vídeo muito importante para aqueles que se dizem cristãos, mas ainda apoiam as ideologias esquerdistas. Pois bem, será mesmo que o Senhor Jesus tinha a intenção de promover os ideais comunistas em sua vida terrena? Primeiro, nós temos que entender que o comunismo só foi criado por Karl Marx uns 1800 anos depois da morte de Cristo. O comunismo surge como uma afronta ao sistema capitalista. E tanto o capitalismo como o comunismo, bem como a ideia de direita e esquerda, nem sequer existiam na época de Jesus. Talvez alguns comunistas dirão: mas nós sabemos que na época de Jesus não havia doutrina comunista. O que nós dizemos é que Jesus seguia alguns dos princípios que atualmente defendem os comunistas. Certo. O que Jesus pregava que fazia ele parecer um seguidor de princípios comunistas? Jesus costumava pregar o desapego aos bens materiais e recomendava que dividíssemos as nossas riquezas com os mais pobres. Tanto é que a maior evidência que nós temos disso está no relato de Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 31, em que um jovem rico aborda Jesus e lhe pergunta: o que deve ser feito para herdar a vida eterna? Para não alongar muito o vídeo, eu vou ler somente 2 versículos para vocês. O versículo 21 diz o seguinte, segundo a edição pastoral: falta só uma coisa para você fazer. É Jesus falando aqui: vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Depois disso, o jovem rico vai embora abatido e no versículo 25 Jesus solta a máxima: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nossa, parece que temos aqui uma evidência incontestável acerca da posição política de Jesus. Só que não. Primeiro, que Jesus não veio ao mundo para tomar partido em assuntos políticos. E segundo, que as mensagens de Jesus quanto a não colecionar tesouros na terra, mas sim colecionar tesouros no céu, é um suicídio para a doutrina comunista. Como assim? A base teórica do comunismo está sustentada no materialismo, porém a religião cristã está baseada no espiritualismo. E não por acaso, em regimes comunistas que tivemos na história, os cristãos eram perseguidos por não aderirem a essa base revolucionária de cunho materialista. Mas voltando à questão da partilha. Então, o que passava pela cabeça de Jesus quando ele dizia para repartirmos nossas riquezas entre os mais pobres, como foi no caso do jovem rico? Ali nada mais foi do que um conselho de Jesus para o aprimoramento moral do jovem rico. Pois um pouco antes de Jesus dizer para o jovem entregar seus bens aos pobres e segui-lo, Jesus primeiro aconselha o jovem a seguir os mandamentos. Como o jovem havia dito que já fazia isto, mas que achava que não era o suficiente, daí sim Jesus propõe a pobreza voluntária, pois essa era uma boa forma de se afastar dos males da avareza e purificar a alma. Com isso, Jesus não está reprovando quem enriquece de forma honesta, mas simplesmente propõe a pobreza voluntária como um bônus para quem busca uma vida longe do pecado. Outro aspecto muito importante da gente ressaltar aqui é que Jesus sugere a caridade espontânea como forma de amenizar a pobreza. Ou seja, quem quisesse amparar os mais pobres e menos abastados, deveria fazer isso de uma forma voluntariosa e não forçada. Já em um regime comunista, as pessoas são obrigadas a obedecer às decisões do coletivo e são coagidas a dividir igualmente seus ganhos com outras pessoas. Jesus não exigia isso, e ademais desaprovava esse tipo de atitude. Assim sendo, quem afirma que Jesus Cristo, que não tem nada que ver com doutrinas políticas, era um comunista, é um completo ignorante, não sabe do que está falando. Atualmente, a população do Brasil é formada por cerca de 85% de pessoas que se declaram cristãs. Com certeza existem muitos cristãos que acreditam que dá para conciliar cristianismo com marxismo, mas não. A partir do momento que você entende que a Bíblia e as obras de escritores comunistas são completamente incompatíveis, é necessário que você abandone uma das duas doutrinas.
Eu costumo dizer que um cristão comunista é tão coerente quanto um casado solteiro. Então, é preciso que nós tenhamos um pouquinho assim de senso lógico e mais um pouquinho de compromisso com a verdade para não sair por aí cuspindo mentiras como essa de que Jesus era um comunista. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.